Bom, então hoje nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar. A importância desse momento familiar. Hoje que a gente vive numa vida tão atribulada, com tanta coisa, então é muito importante a oração no lar. Eu me lembro quando era criança, quando eu estava em casa, que meus pais, eles rezavam o terço todos os dias. Às vezes eu estava brincando, naquela época estava brincando, eu era criança e minha mãe me chamava para a hora do momento do terço e eu achava ruim, porque eu estava brincando, porque quando você é criança, a gente não sabe a dimensão que tem essa oração em casa. E por isso que a gente tem que ter pais que falem e os filhos obedecem, porque aí, hoje, adulta, mãe de neto, que eu entendo o quanto uma oração em casa é essencial na família. É essa oração que ajuda a que a família se harmonize, que os filhos cresçam bem, que os filhos saibam se conduzir para o caminho do bem, porque quando você traz para dentro de casa a oração vai te ajudar os filhos, porque eles são protegidos, porque todos nós temos nosso anjo da guarda, todos nós. Ele está lá por perto, mas se você esquece dele, você abandona, ele também te abandona, né? No sentido de não te ajudar, porque você também não lembra dele. Porque a gente tem que estar com Deus para Ele também estar conosco, porque nós somos seres que precisam de oração, de proteção. Hoje, então, eu vou falar do culto do Evangelho no lar. Eu vou usar para falar esse livro aqui, Tua Casa, ele é de Airtes João Nunes Baia, e ele é próprio para o culto no lar. Excelente. Então eu aproveitei e vou repassar para vocês o que ele fala de culto no lar. Teu culto. O culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus, ofertada aos homens. Se as criaturas da terra soubessem o quanto vale esta festa espiritual em suas casas, empenhariam em fazê-la todos os dias. Aí então, gente, eu fico pensando, se a gente não fizer pelo menos todos os dias, pelo menos uma vezinha no dia, aliás, na semana, tira uma vez na semana para estar com esse momento com sua família. Quem tem jovem em casa, que não é adolescente, criança que já lê, pede para eles, vamos fazer o nosso culto hoje? Sempre no mesmo dia e na mesma hora. Por exemplo, se você tira para fazer o culto no domingo, eu faço o meu domingo, naquela mesma hora, porque a espiritualidade está ali para te ouvir. E aí chama seus filhos, aqueles que já está grandinho, você vai ler hoje o Evangelho, pode abrir o Evangelho aleatoriamente numa página e pede, não precisa ser muita coisa não, lê rapidinho, cantam. Quem tem criança pequenininha, ensina para elas uma musiquinha, tem tantas musiquinhas hoje na internet que ensina a falar de Deus e são músicas voltada para um público menor, né? E isso chama a atenção da criançada, né? Naquele momento, de estar clamando a Deus e a espiritualidade maior para estar em casa, naquela casa, abençoar aquele lar, abençoar aquela família, conduzir aquela família. E ainda falando
continuando a nossa fala, para que tenha isso, você tem que ter fé, porque a fé remove montanhas. O que é a montanhas? É nossos desafios, nossas dificuldades. Quando você tem fé, quando você ora, a montanha são removidas pela sua fé, que são as dificuldades que você passa com o filho, que você passa com o marido, com a mulher em casa, que você tem aquele trabalho. Essas são as montanhas, que quando você tem fé e oração, elas são removidas. Então, a fé em um lar é mais útil que o pão, a veste, que o teto que te cobre. Por ser ela tudo isso e muito mais, ela é igualmente remédio, porque transforma o que quer que seja em bálsamo curativo para qualquer espécie de enfermidade. A fé é um agente de Deus capaz de iluminar a criatura por dentro, alegra as pessoas e cria esperança em todos os trabalhos que executam. Tua família precisa de fé, e para que cresça em ti e em tua casa, é necessário que a busque. E os caminhos mais saudáveis são ensinados por Jesus, guardados com amor no Evangelho. Então, quando você tem fé, é isso aqui. E é tão interessante que eu vou contar uma história que aconteceu aqui, com uma senhora que frequentava, e hoje acho que ela não está mais aqui, ela morava em fazenda, então acho que ela não veio mais. Ela contou pra gente, talvez alguém lembre, que ela estava na fazenda, lá na roça, e a filha dela começou a sentir dor de dente, e ela não tinha um remédio sequer. E era à noite. Ela não tinha como fazer. Ela pegou um copo d'água, fez uma oração e deu para a filha. A filha tomou a água, dormiu o resto da noite. Olha a fé, gente, olha para você ver o quanto a fé é poderosa, sabe? E o quanto é importante essa oração na água. Quando você faz o culto do Evangelho em sua casa, você coloca uma vasilha com água, para quando terminar o seu culto, você toma e todos os membros da família, porque ali tem remédios curativos. Tem pesquisa científica que fala que a oração na água muda a água. Tem pesquisa, é incrível. Então, o quanto que é importante a fé quando você faz oração com fé. É muito importante. A fé que transforma montanhas. Eu vou ler para vocês aqui. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé que transforma montanha. Olha, a fé sincera é verdadeira sempre e é calma. Ela dá a paciência que sabe esperar. Porque quando você tem fé, você pede e espera. Porque às vezes a gente pede e quer que Deus resolva o nosso problema de imediato. Você está doente, você vai ali, faz uma prece, uma oração e pede. E já quer que terminou a oração, é como se você engolisse um comprimido, ele mal chegou no estômago, você já quer que aquele comprimido que seja para dor, já passou a dor. A fé, ela é paciente e calma, porque a gente tem que esperar o tempo de Deus.
Muitas vezes, quando você pede uma coisa que não é bom para nós, ele não vem. E a gente fica, mas Deus não me escuta, Deus não me ouve. É porque não era aquele momento de você estar sendo alcançado aquele pedido. Porque não era bom para você, porque Deus, que sabe nosso presente, nosso passado e nosso futuro, Ele sabe tudo o que é bom para a gente, né? Então a fé, ela tem que saber esperar. A verdadeira fé é humilde, aquela que deposita sua confiança em Deus, mais que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não se pode sem nada. Este é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curaste, é porque não tinha fé. Então, quando você tem fé, que fala assim, pedi e obtereis, é porque você tem fé. Quando você pede com fé, você tem a oportunidade de ser alcançada, aquele pedido. Mas se for da vontade de Deus e se for o momento de ser, né? Se soubesse quão bem faz a fé ao coração, levando a alma ao arrependimento e à prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que ora. A prece é o orvalho divino que destrói a maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos leva ao atalho que conduz a Deus. E mesmo ao recolhimento e na solidão estáis com Deus. Então, eu gosto sempre de falar de uma fé que tinha São Benedito. São Benedito, ele era analfabeto. E ele, todos os dias, ele ia no quintal, erguia os olhos para Deus, para o alto, e falava: Senhor, estou aqui. De um dia que ele falava assim: Senhor, preto velho está aqui, porque ele era negro. A fé dele era tão grande que ele levitava, ele levantava, se erguia. Isso era ter fé. Então, gente, quando você tem fé, se você pede sabendo que você vai ser alcançada. E dentro de um lar é necessário isso. A fé é um laboratório divino que pode transformar a água simples que bebe, a mais alta terapia da vida, pode mudar o ritmo do seu coração e ainda mais, ela faz com mais acerto o serviço do mais hábil cirurgião plástico, porque embeleza a tua alma, acende o teu coração como sendo lâmpada de Deus. Esquecer a fé é caminhar para a morte. Então, quando você não tem fé, você acaba se perdendo na vida. Ao fazer o culto em sua casa, o culto do Evangelho, a água da tua casa será magnetizada. Muitas pessoas falam ser benzida, nós falamos fluidificada, que é a mesma coisa, magnetizada, pelos espíritos superiores. Os teus alimentos, as tuas vestes, enfim, o próprio ar que respiras em casa, para te dizer a verdade, até os vizinhos são beneficiados pela força da boa nova de tua família. Olha que maravilha! Quando você faz a oração em casa, quando você faz o culto do Evangelho em casa, até seus vizinhos recebem essas bênçãos, essas dádivas. Ali naquele lar,
não acontece nada de ruim, porque Deus, a espiritualidade maior está ali. Eu fico me lembrando do meu lar, quando criança. Nós não tínhamos sofrimento, era uma pobreza, nós éramos pobres, mas era uma felicidade, a gente não tinha tristeza. Eu não via meu pai resmungar, não via minha mãe resmungar, não via brigas, mas os meus pais tinham uma fé que vocês não imaginam. Talvez naquele momento, quando criança, eu não soube dar valor a isso, porque a criança não tem essa dimensão. Mas depois de adulto, você vai descobrir por quê. E outra coisa, gente, quando você faz oração em casa, seus filhos, eles sentem aquilo. Se vai fazer algo errado, ele vai lembrar do seu ensinamento, de falar assim: nossa, eu não posso fazer isso, porque os meus pais não fazem isso. Porque somos exemplo, pai é exemplo. É tanto exemplo que vocês observam os filhos. É como você ter um espelho em casa. Se você tem luz, ele transmite a luz para você. Mas se você não tem essa luz, ele não transmite. Os filhos refletem essa luz de vocês, para onde quer que vá. E a gente acaba falando de exemplo que acontece em casa. Uma vez meu filho adolescente falou para mim assim: mãe, eu nunca vi a senhora mentir. Olha para vocês verem se ele estava me observando, se eu estava sendo o espelho, né? Então eu fiquei pensando: meu Deus, como somos espelho para nossos filhos, sabe? Dele observar isso, que ele nunca me viu mentir, né? Pelo menos mentira grande, né? Porque às vezes é uma pequenininha, de vez em quando você consegue, né? Que não vai fazer mal em casa, para poder amenizar alguma coisa. Então, assim, nada que prejudique, né, a tua casa. Então, façam isso, gente, em casa. Tenha o hábito de tirar um dia da semana para que vocês possam fazer em casa. Não precisa de ser muita coisa não, porque eu acho que é um momento da família reunir, é um momento de discutir, deles perguntarem, sabe? Mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Pai, por que isso? Por que aquilo? É um momento familiar. Termina lendo o Evangelho, fazendo a oração do Pai Nosso, a oração que vocês quiserem. Mas pega o hábito de fazer isso em casa, de fazer o Evangelho, o culto do Evangelho em casa. É muito importante. Olha, José Carlos de Luca, ele fala sobre a oração. A oração que cura, a prece que ajuda, é aquela que sai do coração e não dos lábios. A prece capaz de curar é aquela que vem seguida de atitudes que geram uma harmonia, que cicatrizam feridas e que tiram o peso do nosso coração. Então, quando você for fazer prece, que faça do coração. A prece tem que ser espontânea, aquela prece que vem lá de dentro. Não precisa de fazer aquelas orações longas, porque muitas vezes a gente dispersa o nosso pensamento. Você está ali fazendo a oração, você está pensando: oh, meu Deus, tem que pagar água, tem que pagar energia, tem que pagar o gás. A oração é aquela que você faz, que ela é curta, mas que você consegue concentrar e pedir a Deus com fé e com fervor. Essa é a oração, igual eu falei, de São Benedito.
E a fé dele era tão grande que ele só pedia só. Então, de nenhuma valia a oração feita com o coração ferido pelo rancor, trancado pelo ódio, envolto em culpa e desamor por si mesmo. Por isso, Jesus fala que seu fardo é leve e o jugo é suave. Isto é, seus ensinamentos de amor e perdão, uma vez seguidos, deixam nossa alma leve e em paz. E quando isso acontece, nossas energias conseguem sintonizar as bênçãos que curam e vertem do coração de Deus. Então, sempre que for fazer a oração, faça uma oração pequena, põe as crianças para orar o Pai Nosso, escolhe uma oração e pede para elas lerem, para poder acostumar a esse hábito de oração, porque a gente tem que orar quando levanta, a gente tem que orar quando dorme. Uma vez eu falei sobre o agradecimento, a gratidão, o quanto você tem que agradecer a Deus pela saúde, pela família, por tudo. E como que você agradece? Senhor, obrigada pela saúde. Até pela dor eu falo que você tem que agradecer, porque muitas vezes a dor vem para nos mostrar o quanto faz falta a saúde que a gente não agradece. Às vezes você está saudável, você não agradece. Quando você adoece, meu Deus, como é bom a saúde. Como é bom eu poder fazer isso ou aquilo outro. Então a gente tem que agradecer por tudo. E para finalizar, se queres filhos trabalhadores, fala com eles, trabalhando. Se você quer que seu filho trabalhe, mostre para ele, é trabalhando que vence na vida, é dando o exemplo. Se queres filhos retos, ensina a retidão dos costumes. Se você é um pai que trabalha, que é honesto, eles vão perceber a sua honestidade. Com exemplo, se queres filhos obedientes, respeite todos os direitos da vida e dos outros. Se queres filhos amorosos, ama todos sem distinção. Ser um padrão que deseja que eles sejam, porque é nesse exercício que a tua luz do bem será copiada por teus filhos e todos que te cercam. Não deixe parar o culto do Evangelho em tua casa. Haja o que houver, com problemas, faça chuva ou faça sol. Abraça essa responsabilidade com urgência em teu caminho, que os teus filhos responderão mais tarde pelo que vão passar a viver, e o teu coração sentir-se glorioso do teu esforço, e Deus abençoará pelas mãos de Cristo. Então, quando você tem o hábito, faça chuva ou faça sol, às vezes chega a gente no momento em casa, convida quem está em casa para fazer oração. Olha, este momento é o momento de eu fazer meu evangelho no lar. Vamos participar? Se está sozinho em casa, só está eu faço meu evangelho só. Faço meu evangelho e nele eu peço pela família toda. Se está marido ou mulher, geralmente tem marido que não gosta de participar, faça você sozinho. Sabe, o importante é você fazer o evangelho em casa. Amém? Que o Senhor esteja conosco esta semana, que nos abençoe, que nos guia, que a espiritualidade maior esteja conosco, que o nosso anjo da guarda esteja conosco hoje e sempre. Amém?